E aí, beleza? Seguinte, falar pra você sobre 3 esferas que se você dominar sobre essas esferas, você vai dar saltos no seu nível de autoconhecimento e de harmonia, tanto mental, emocional, quanto no seu lar, nos seus relacionamentos. Vamos falar aqui de uma forma rápida, porque tem um outro vídeo onde eu falo mais esmiuçado sobre isso aqui. Mas vamos lá. Esfera espiritual. Por que você precisa dominar nessa esfera? Porque o reino, porque Deus, porque os mestres, porque o que de fato real você tá nessa esfera aqui. E tudo que acontece, na verdade, aqui nisso que a gente entende como plano físico, vem do plano espiritual primeiro e descende através de desdobramentos até chegar aqui. Então você precisa começar a perceber, interagir e dominar sobre essa esfera. Como que você pode fazer isso? Através da meditação. Através da meditação você consegue acessar níveis. O porquê? Porque você consegue aumentar os seus estados mental, emocional e espiritual através da meditação, através da aquietação da mente. Então é uma ferramenta que você pode usar para acessar o nível espiritual, porque quando você está com a mente mais calma, com as emoções mais calmas e galgando níveis de frequência maiores, você começa a perceber esse plano espiritual. E começa a perceber como ele age, inclusive. E aí te dá a possibilidade de ver, por exemplo, quem de fato você é, de ver os níveis e subníveis do seu subconsciente. Isso estou falando de uma forma bem simples e rápida, né? Mas a meditação ela nos proporciona isso. Desenvolvimento dos chakras. Por que isso é importante? Todos os chakras, a gente tem um monte espalhado no corpo, mas existem os 7 principais, né? Que provavelmente você já ouviu falar, que está aqui numa linha reta. E todos eles nos conferem capacidades e potencialidades divinas, né, que estão ligados a cada respectivo chakra. E existem 2 em específicos que traz uma ferramenta a mais para que a gente tenha acesso a essa parte espiritual. O primeiro é o chakra cardíaco. Por que é bom ativar ele? Porque você vai ter uma intuição divina. O que seria a intuição divina? É você perceber o movimento de Deus, o movimento dos mestres, por exemplo, como Cristo. É perceber esse movimento, é perceber o que eles estão falando para você através de quando você faz práticas, por exemplo, de meditação, e você vai dialogar e você vai fazer algum questionamento, ou você vai pegar um livro sagrado e vai querer extrair o que de fato tem de ensinamento por trás daquilo que está escrito. Até por isso que a Bíblia, por exemplo, ela, não só a Bíblia, mas os livros sagrados, por pessoas que realmente despertaram a consciência, são escritos em parábolas, são escritos para que nem todos percebam, para que só quem acessa a consciência, para quem só acessa o reino, para quem só acessa de fato esse sentir sobrenatural possa perceber. Então quando você tem essa intuição sobrenatural, você consegue captar, por exemplo, os ensinamentos de escrituras sagradas, ou captar mensagens, ou captar um sentir superior sobre algum questionamento, sobre algo que você esteja fazendo nas suas práticas. O outro, chakra frontal. Por que é importante você fazer isso? Porque você trabalha com a realidade imaginativa. A realidade imaginativa é você trabalhar com visualização. Isso vai potencializar o seu nível de visualização, fora que te dá aquilo que chama de realidade imaginativa divina, que é quando você é capaz de enxergar coisas que vêm do alto, coisas que vêm do reino, coisas que vêm de Deus. E aí você é capaz de enxergar isso, e isso faz com que suas emoções, faz com que suas frequências deem pulos para o alto de tão forte que é, e de tanta sabedoria e de tanto ensinamento que traz. Então é extremamente importante que você, por exemplo, ative esses chakras, todos na verdade, mas esses 2 trazem umas ferramentas ótimas pra gente. Reflexão. O que é fazer reflexão? Não é você ficar pensando sobre uma determinada coisa, não é você pegar algo, fazer uma tese e antítese e chegar num conceito. Não, reflexão tem a ver com a consciência. É você pegar algo e fazer com que a consciência tenha uma reflexão sobre aquilo. E a consciência, como ela é uma parte divina, ela vai trazer o que de fato de real você pode ver sobre aquilo. O nível de consciência que você tem é o nível de realidade que você acessa sobre qualquer coisa que existe aqui, tanto nas esferas espirituais quanto aqui no nosso mundo físico. Se você tem 5% e exerce sua consciência, você enxerga 5% da realidade de tudo que está fora e tudo que está dentro de você. Oração. A oração é extremamente importante, porque ela tem a capacidade de mudar o nosso ambiente quando feito da maneira certa. O que é fazer da maneira certa? É fazer consciente, é fazer exercendo o reino, é fazer exercendo a esfera espiritual. E aí você faz essa oração
O verbo, lembra que o verbo tem palavra. Até Deus manifestar, até Deus falar, não existia nada. Por quê? Porque o verbo é extremamente importante. Quando você, por exemplo, ofende alguém, você ofende por quê? Porque a intenção da vibração da sua palavra é de ofender. A mesma coisa, você pode falar às vezes a mesma palavra sem a intenção e você não ofende ninguém. Então o verbo é extremamente importante. E quando você age com consciência, você tem a capacidade de alterar estados, tanto dentro quanto fora de você. E de usar isso para se conectar com o reino, com Deus e com os mestres. Despertar da consciência tem a ver com o trabalho interno que a gente faz para poder eliminar os elementos que nos impedem de acessar a esfera espiritual e nos impedem de acessar o reino de Deus, que é o quê? O ego, o agregado psicológico, os demônios vermelhos de Sete, os demônios que é falado, por exemplo, na religião do hinduísmo, enfim, para várias culturas tem vários nomes. Os 7 pecados capitais, enfim, mas é você fazer um trabalho interno sobre si para que você elimine esses elementos que são indesejáveis, que não fazem mais sentido e que te impede de ter esse relacionamento mais íntimo com Deus, e aí de fato você começa, quanto mais você elimina, mais consciência você ganha, portanto mais realidade você enxerga, tanto dentro quanto fora de você. Outra coisa, coração de pura intenção. É necessário que você tenha um coração de pura intenção para fazer tudo isso aqui, porque senão, do contrário, você só tem experiência do que você faz. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos dizer, existe um plano astral. Talvez você não saiba ou talvez já tenha ouvido falar, mas quem experimentou o plano astral, ele realmente sabe com fatos. Quem sai astral consciente sabe com fatos que existe um plano astral. Então, isso te confere uma experiência, mas se a sua experiência não está voltada para o reino, para Deus e para os mestres, não está de fato voltado para que isso tenha um trabalho de conexão divina, de conexão com Deus, você só tem a experiência. A experiência por si só vai te trazer fatos e vai te libertar de muitas coisas, mas em determinados pontos da sua vida, muitas vezes pode acontecer de acontecer coisas que vão te trazer determinados complexos emocionais, angústias e tudo mais. Se você só tem a interação das práticas e não tem uma interação com o reino e com Deus e com o Cristo e com os mestres em geral que despertaram a consciência, você vai começar a duvidar até mesmo do que você viu. Você saiu no astral, viu um monte de coisa, e aí vem um complexo emocional muito forte que você está passando, você vai acabar até duvidando disso aqui. Vai falar, puxa, será que Deus existe mesmo? Nossa, será que Deus me ama? Será que isso? Será que aquilo? E vai começar a se questionar. Por quê? Porque se você só tem a interação através das palavras, você não tem o relacionamento, você não tem intimidade com Deus. Beleza? Depois que você começa a governar nisso aqui, você tem que governar sobre somente seu corpo. Por quê? Porque você vai se propor, por exemplo, a fazer meditação para acessar a esfera espiritual, a sua mente vai falar para você, assiste Netflix, vamos dormir, deixa para fazer amanhã, ela vai falar um monte de coisa. Você precisa ter disciplina, primeiro, para começar a fazer os seus 5 minutos de meditação por dia, por exemplo. E aí, a partir do momento que você começa a ter a disciplina e vai fazendo o que precisa ser feito para você ter acesso espiritual e começa a perceber esse movimento, começa a perceber essa fluidez, está fazendo com o coração puro, está indo em direção ao reino de Deus e aos mestres, aí você vai começar a ver esse mover dentro de você. Essa fluidez de Deus dentro de você. E aí você vai falar, caramba, eu preciso fazer isso, porque realmente eu estou escutando que tem que fazer isso. Você vai começar a ter uma interação com o que de fato você de real é. Então você vai começar a ter obediência, vai ter disciplina e obediência para fazer o que precisa ser feito. No começo é só disciplina, você vai falar, mano, tem que meditar 5 minutos por dia, mas eu vou fazer, eu me propus, eu vou fazer, tem que ter disciplina. A partir do momento que você começa a sentir resultado, começa a sentir interação com Deus, começa a sentir um mover, você vai ter obediência, você vai falar, cara, isso é muito bom. E cada vez que eu faço mais, eu tenho ensinamento, eu escuto coisas, eu tenho insights, eu tenho ligação com essa esfera espiritual, eu tenho ligação com Deus. E aí você começa a perceber o que de fato você precisa fazer. E aí você vai fazer por obediência, porque você entendeu o que precisa fazer, então eu vou fazer por obediência. Já não é mais só uma disciplina de puta, eu tenho que fazer. Então você vai ter obediência. A partir de que você começa a ter esses dois, você vai ter vontade, que é quando você realmente entende e fala, Senhor, caramba, eu vou fazer isso aqui. Por quê? Porque é o certo a fazer, porque tudo que eu faço é voltado para o reino, voltado para Deus, voltado para o meu autoconhecimento. E aí você vai começar a ter vontade, vai ter um ímpeto, vai ter uma força que te chama para fazer aquilo ali. Começou a governar sobre isso aqui, vai governar sobre a família. Tá vendo que na verdade é um conjunto, você tem que ir governando os 3 ao mesmo tempo. O que é governar a família? Por que isso é importante? Porque você vai gerar harmonia dentro de você e dentro de onde você vive. E
Porque um ambiente onde você não tem uma estrutura de harmonia tende a criar dificuldade para que você acesse a esfera espiritual, para que você tenha uma mente e um corpo obediente, para que você tenha governo sobre isso aqui. Então vai gerar dificuldade. O que é ter harmonia na família? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e ainda tem uma listinha que dá ordem que você precisa amar, de que você precisa colocar esse amor para fora. Ainda tem uma ordem, que primeiro é seu cônjuge, depois seus filhos, depois outras pessoas. Ah, tá, beleza, eu preciso amar Deus como todas as coisas, mas eu nem sei o que é Deus. Por que não sabe o que é Deus? Porque não está exercendo a esfera espiritual, é um trabalho conjunto. Precisa exercer a esfera espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas é você fazer todas as coisas voltadas para Deus, todas as coisas voltadas para o reino. Porque o amor é algo divino, é um atributo da essência e consciência que você não possui. Você não tem amor. Amor só vem de Deus. Existem duas formas de ter amor, mas só que nenhuma, por enquanto, dá para você exercer, a menos que você comece a fazer um trabalho. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar prioridade, Deus como prioridade. Quando você começa a colocar Deus como prioridade, está acessando a esfera espiritual e está acessando, está governando sobre sua mente e seu corpo, você vai começar a sentir a percepção de Deus, o fluir dele, o mover dele dentro da sua vida. A partir do momento que você começou a sentir isso daqui, você vai começar a ter relacionamento, você vai começar a trocar ideia, começar a conversar, começar a ver as respostas que ele tem para você, ver os ensinamentos que ele te passa, os insights, pegar aqueles estados emocionais que transcendem níveis muito altos de frequência. E aí você começa a perceber que Deus existe e ele manifesta na sua vida e ele fala com você. Aí, quando você percebe isso, você começa a usar o próprio amor que ele manda pra você para amar ele de volta. Você fala que não é possível não fazer o que Deus pede. É tanto amor envolvido, traz tanta alegria, traz tanta felicidade. Alegria e felicidade são duas coisas diferentes. Traz tanta harmonia harmonia emocional, tanta harmonia mental, tanta harmonia física, traz tanta coisa que não tem como eu não colocar ele como prioridade. E aí você começa a colocar ele como prioridade e começa a usar o próprio amor dele para amá-lo, aí você é capaz de amar. Do contrário, não é amor, não existe amor. Como que você vai amar a si mesmo? Fala, mas eu preciso amar a mim mesmo, isso não é egoísta? Não. Tanto que fala, qual que é os dois mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual o segundo? Amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, como a ti mesmo. O a ti mesmo, ele vem primeiro. Então você precisa amar a si mesmo. Como que você vai amar a si mesmo? Quanto mais amor de Deus você sentir, mais amor por si você vai ter, porque você vai ver que Deus te ama tanto e te dá os estados de alegria, estados de felicidade, te dá tanta coisa que não tem como você olhar pra você e dizer que você não se ama. Aí você precisa se encher de amor dele, até entupir você de tanto amor. Aí sim você vai começar a amar a si mesmo. Depois que você começa a amar a si mesmo, isso tem a ver com o amor divino dele, amar a si mesmo, aí você se entupir de tanto se amar, aí você vai começar a amar o próximo. Por quê? Porque transbordou esse amor, você vai começar a amar o próximo. E aí você vai amar o seu cônjuge primeiro. Por quê? Porque o cônjuge. Porque, veja bem, marido e mulher, união, é dessa união que você faz, né? Do ato, por exemplo, da união sexual, um ato divino, é que você é capaz de gerar outra vida, não é o contrário. Então, fora a harmonia no lar. Para você ter essa harmonia, depois que você começou a transbordar esse amor tem que ir pro seu cônjuge. Por quê? Porque é ele que está com você todos os dias. É ele que está com você todos os dias. E depois você passa para os filhos. Por quê? Porque é o que mais próximo você tem de você. Inclusive saiu da sua própria energia. Da energia mais poderosa que existe. E aí depois dos filhos, depois que você derramou tudo isso aqui no seu lar, aí sim vai para outras pessoas. Então, quando você tem um ambiente que te proporciona ter governo sobre a mente, o corpo, e aí isso, governando a mente e o corpo, você governa a esfera espiritual, aí você é capaz, você está exercendo todas essas três esferas. Tudo em direção ao quê? A reino a Deus dos mestres. Com o quê? Coração de pura intenção. Beleza? É isso que eu queria falar para vocês. Se faz algum sentido para você, deixa aquele like maroto. Compartilha, porque as redes sociais e o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Beleza? Fez algum sentido? Faz isso daí. Valeu? Gente, tamo junto.